Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Olá, irmãos. Está no ar mais um Conheça o Islã, o programa que levará a você a verdadeira face do Islã. Porque o Islã não é só uma religião, é também um sistema de vida. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Astro Noturno. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo céu e pelo astro noturno. E o que te faz inteirar-te do que é o astro noturno? É a estrela fulgurante. Por certo, sobre cada alma há um anjo custódio. Então, que o ser humano olhe aquilo de que foi criado. Foi criado de água emitida, que sai de entre a espinha dorsal e os ossos do peito. Por certo, ele sobre seu retorno é poderoso. Um dia, quando forem postos à prova os segredos, então ele não terá nem força, nem socorredor. Pelo céu do retorno da chuva e pela terra de gretas. Por certo, ele é um dito decisivo e não um gracejo. Por certo, eles armam insídias. E eu também armo insídias. Então dá prazo aos renegadores da fé. Dá-lhes um pouco de prazo. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Vamos pular então para a história da Maryam, da Virgem Maria. E ela é fundamental na nossa crença. Mas vamos voltar para a surata número 3. Antes, só a fim de para falar sobre Maryam. Quantas vezes foram mencionadas a palavra Maryam no Alcorão? E também de Jesus. A palavra Jesus, em árabe, Isa, 25 vezes. 25 vezes. A palavra Maryam foi mencionada 34 vezes. Sendo que 23 vezes Maryam foi mencionada com seu filho, Isa, filho de Maryam.
e 11 vezes mencionadas somente Maria. O nome de Jesus no Alcorão é mencionado mais vezes que o nome de Muhammad. Quantas vezes é mencionada a palavra Muhammad no Alcorão? 5. Daí dizem, foi Muhammad que escreveu o Alcorão. Então ele escreveu 25 vezes o nome de Jesus, 34 vezes o nome de sua mãe Maria, botou somente 5 vezes o nome dele no Alcorão, esqueceu o nome da mãe própria dele, esqueceu o nome de suas esposas, esqueceu o nome de suas filhas. Né? 5 vezes é somente mencionado o nome de Muhammad. Uma vez na surata número 3, uma surata número 47 que tem o nome chamado Muhammad. A surata número 33 é mencionado mais uma vez. O que o Corão fala sobre a Virgem Maria? Olha só. Na surata número 3, fala quando ela nasceu. Fala de quem foi o seu custódio, que se fala, não? Pode ser quem cuidou dela. Fala sobre que os anjos conversaram com ela. E fala que os anjos deram boas novas a ela, que ela teria um filho chamado Jesus. Na surata número 4, fala 2 momentos. Aquilo que acusaram ela, e dizendo que ela é filha, que Jesus é seu filho. Na surata Maryam, que é mencionada, que tem o seu nome, começa a história dos anjos anunciando Jesus. Quando Jesus nasceu e como Jesus defendeu a honra de sua mãe. Na surata número 67, foi mencionado uma vez somente e Maria, a filha de Imran, que era o nome de seus pais. Vamos ver. Na surata número 3, traz mais detalhes. Pode ler para nós, Majid? São descendentes um dos outros, e Alá é onisciente. Ok, vai lendo. Lembra-lhes de quando a mulher de Imran disse: Senhor meu, voto-te o que há em meu ventre, consagrado a ti. Então, aceita-o de mim, por certo, tu és o onisciente, o onisciente. A mulher de Imran teve um filho, ó Senhor, quer ter um filho que sirva somente a ti e seja devoto no templo. Vai servir a ti e ao templo. Foi o que ela pediu. O que aconteceu? E, quando deu a luz a ela, disse: Senhor meu, por certo, dei à luz uma varoa. E Alá era bem sabedor de quem ela dera à luz. Bom, ó Senhor, eu quero um homem que sirva o templo, as oferendas, e adore e seja um devoto. Quando ela deu à luz, viu uma menina. E na cultura da época, as mulheres não servem um templo, somente os homens. Ó Senhor, eu pedi, tu disse que iria me atender. Quero um menino. Vem na minha menina. Às vezes o pai pede: não, quero um menino que vai ser jogando futebol. Vem menina. E agora? E agora que eu faço? Então essa menina será a mãe do jogador de futebol da próxima geração. Deus estava preparando algo para a família de Imran. Tu pediu alguém que vai servir o templo? Tu pediu alguém que vai levar a profecia? Será atendido. Mas dentro dos nossos planos, não o teu, vai vir uma mulher que dará a luz de um homem, que será Jesus. Allahu Akbar. Imran queria que um filho. Não. A tua filha vai ser a mãe do profeta. Às vezes o muçulmano, a pessoa, qualquer pessoa, pede algo para Deus. Ó Deus, eu quero isso. E veio só isto. Tá bom. Esse só isto é que está a bênção. A bênção não está no muito.
A bênção não está naquilo que tu escolhe, está naquilo que Deus escolhe para você. Fica a dica. Continua. E Allah era bem sabedor de quem ela dera à luz. Olha só, será que ela não sabe o que está fazendo? E o varão não é igual à varoa. Claro que não. E, por certo, chamei-lhe Maria. E, por certo, entrego-a e sua descendência à tua proteção contra o maldito Satã. Para aí. Versículo 36 no final. Deu o nome dela de Maria. Aparentemente, foi frustrado. Que era um homem, viu a menina, Maria. E disse, ó Allah, ponho ela na tua proteção. Ponho ela, minha filha, na tua proteção do Satanás. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe disse num dito autêntico que toda criança quando nasce o Satanás dá um beliscão. Tá rindo, mas contigo foi também, comigo também. Na hora você não riu, na hora você chorou. Exceto Maria e Jesus. Todos. Esse versículo. Continue. Então, seu Senhor acolheu-a com bela acolhida e fê-la crescer belo crescimento e deixou aos cuidados de Zacarias. Que era seu tio. Cada vez que Zacarias entrava no santuário, encontrava junto dela sustento. Allahu Akbar. Ele disse, Maryam, reclusa no santuário, cada vez que Zacarias entrava, achava o sustento. Esse sustento achava frutas fora de época. Se estranhava, Zacarias. De onde é que vem essa comida, Maryam? De onde é que vem essas frutas fora de época? Se você é reclusa no templo, não sai do templo, como é que essa fruta, se fosse de época, já era estranho. Imagina fora de época. O que Maryam disse? Continue. ó Maria, de onde te provém isso? Ela disse, de Allah. Allahu Akbar. Allah te dá sustento sem conta a quem quer. Allah que me abastece. Em árabe, Inna Allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah sustenta quem Ele quer sem ter que prestar conta para ninguém. Significa Allah que abastece. É Allah que garante. Sem ter que provar para alguém, para o outro. Se é Allah que te abastece. Antes de tu pedir, não há necessidade alguma de você procurar o sustento de um outro que não seja Deus. Peça para Deus, ó Deus, me abasteça. Me abasteça. Às vezes o ser humano se apega nas coisas materiais, todos nós estamos apegados a isto. E às vezes nós achamos que é meu trabalho que me traz o sustento. Que se eu não fizer o que meu patrão pede, seja bom ou ruim, certo ou errado, ele vai cortar o meu sustento. Mas quem é que sustenta? É Allah. Quando a pessoa tem isto no coração, não trai, não mente, não engana, não passa a perna, não passa a mão, não precisa mentir. É Deus que sustenta. É Deus que sustenta, igual o Maryam aqui. De onde é que vem isso, Maryam? Deus que sustenta. Eu não sei, eu peço, aparece aqui. Que fé, hein? Allahu Akbar. Conheça o Islã. Conclusão.
Tudo o que vimos até agora nos mostra um fato aparente. O Alcorão é um livro cujas revelações relatadas foram todas comprovadas como sendo verdadeiras. O fato é que ninguém poderia saber naquela época o que foi anunciado em seus versos. Certamente isso fornece uma clara evidência de que o Alcorão não é a palavra do homem. O Alcorão é a palavra de Deus, o Criador de tudo e todo-poderoso, que engloba tudo com sua sabedoria. Em um verso, as características de Deus estão no Alcorão. Se não fosse de Deus, teriam sido encontradas muitas inconsistências nele. Não existem inconsistências no Alcorão. E em cada pedaço de informação contido nele, revela mais a cada dia o milagre desse livro divino. O que falta ao homem é se ater mais a esse livro divino revelado por Deus e aceitá-lo como seu único guia. Em um dos versos, Deus nos chama. E esse é um livro que mandamos a vocês e abençoamos. Portanto, siga-o e tema a Deus, para que por fim vocês recebam a sua misericórdia. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. A família é a fábrica mais importante, porque hoje a família também tem essa ameaça que a família ser destruída. Por isso, irmãos, a gente precisa sempre preservar, trabalhar para manter a família bem forte, bem construída, para ter, inshallah, os novos seres humanos, os novos construidores da civilização, que eles sejam mais fortes da fé e mais humanos. Não é importante você construir, hoje é muito fácil você construir um prédio. Talvez 2 anos para construir um prédio, melhor prédio, muito bonito, você construir com 2 anos. Mas o ser humano precisa tempo para formar um ser humano. Pensa quantos anos ele fica na escola? Passa quase 20 anos só para formar um ser humano. Olha quanto tempo só para construir o ser humano. O ser humano não entra hoje e amanhã ele vira médico, ele passa uma jornada muito assim longa para ter uma formação, porque está construindo um ser humano. Isso não é apenas um dia para o outro ele vai ser uma outra pessoa, precisa um tempo. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele recebeu a revelação, ele começou a fazer um trabalho sobre o ser humano. Vocês lembram na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os líderes dos tribos naquela época ofereceram para ele, dos primeiros meses, ofereceram para ele tudo o que você quer, do poder, do dinheiro, mas deixa essa religião do lado. Aí o profeta não aceitou essa negociação e começou a trabalhar em cima das pessoas, construir o ser humano, construir uma geração completa. Ficou 23 anos trabalhando em cima dessa construção. Não aceitou nem o poder, nem o dinheiro. Ele queria pessoas qualificadas. Isso que durou 23 anos construindo a geração dos Sahaba, dos companheiros dele. Quando essa geração foi construída, é essa geração que levou a mensagem do Islã para todo o mundo. Eles que levaram o Islã para o mundo inteiro, porque eles eram bem construídos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele trabalhou em cima dessa geração, trabalhou em cima e a melhor forma para você educar o ser humano através do que? Não das palavras. Se você quer educar o ser humano,
você tem que ter uma atitude boa do seu comportamento. As pessoas não vão olhar para suas palavras, vão seguir a sua atitude. Eles vão olhar a atitude de você. Isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, por isso ele conseguiu construir aquela geração, porque ele sempre ensinou através da atitude. Quando ele falou sobre os valores, ele era o exemplo de todos os valores. Aí as pessoas ficaram olhando, escutando. Aí eles mudaram a vida, porque eles viram uma atitude boa, um exemplo vivo das coisas, não apenas um professor que fala, uma pessoa que fala sobre as coisas boas, quando ele vira as costas, aí ele vai lá, faz outras coisas. Ele só fala para ter propaganda. Não, nunca. Nada disso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era exemplo de tudo. Através da atitude dele, ele conseguiu modificar o ser humano. Vocês conhecem Umar? Quem lê a biografia do Umar antes do Islã, Umar ibn al-Khattab, nunca ele pensa que essa pessoa vai ser aquela pessoa. Se lê as outras partes, como era antes do Islã e como ele virou depois do Islã. Aí você vai ver a diferença. Qual o segredo? Como ele conseguiu mudar a educação e o exemplo? O profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu, através do exemplo, ser uma atitude viva, uma coisa que não só aquela coisa fixa, aquela coisa que só fala e na atitude era uma outra coisa. Por isso as pessoas conseguiram seguir e mudar. Eles mudaram a vida deles por causa dessa atitude. Os sábios dizem, irmãos, que um exemplo melhor para as pessoas do que 1000 livros, 1000 sermões. Uma atitude sua, uma virtude sua, que seja bom, é melhor do que 1000 sermões vai ser direcionado para você. Se você vê um exemplo bom, é melhor, faz efeito na sua vida muito mais do que 1000 livros, uma biblioteca faz na sua vida. Por isso, se você quer que o seu filho seguir a sua vida, você tem que ser exemplo. Nunca você fala uma coisa e o seu filho vê uma outra coisa. Nunca ele vai aprender. Então, o ensinamento através do exemplo. Isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para mudar o ser humano, para mudar a vida dessa geração virtuosa que ele construiu. Então, irmãos, inshallah, vamos trabalhar nessa direção. Vamos trabalhar em cima das nossas famílias. Vamos construir uma família. Hoje estou acompanhando muitos problemas, porque cada vez, como eu falei para vocês, entre as famílias, né, já está muitos problemas. Você raramente entra numa casa e não vê um problema, não vê um conflito entre os casais, Isso aqui precisa, a primeira coisa, a gente tem que saber e ter uma noção como é a família importante. A gente tem muitos problemas, a gente tem que resolver e que seja rápido, que não podemos destruir uma família por causa de algumas coisas pequenas, algumas coisas que são insignificantes, e a gente tem que pensar que a família é uma coisa sagrada, que a gente sempre precisa trabalhar para construir e para manter, inshallah, forte e protegida. Porque os novos seres humanos, olha as crianças, olha para a nova geração, onde ele está, a gente está fabricando os seres humanos sem saber que estamos fabricando o ser humano. Esse ser humano vai ser igual a você, ele vai seguir seus passos. Mesmo que você não fala nada para ele,
mesmo que você não passa nada, mas ele está aprendendo com você. O ser humano aprende com visão mais do que com audição. Ele aprende com seu comportamento, com sua atitude. Por isso tem que ter esse exemplo. Tem que ser exemplo, inshallah. Fazer esforço para ter, inshallah, essa família, manter nossas famílias, inshallah. E vamos tentar resolver qualquer problema e vamos pensar mais que estamos fabricando essas gerações, essa nova geração. A fábrica do ser humano é a fábrica mais importante em todas as épocas e em todos os tempos. E esse livro, esse Alcorão, é considerado o livro da civilização. Por quê? Porque ele cuida do ser humano. Quando você abre o Alcorão Sagrado, você não vai ter em nenhum versículo uma surata que fala com outra criatura que não seja o ser humano. Sempre o discurso direcionado para o ser humano, ou os fiéis, ou os humanos, ou todo é direcionado para o ser humano. Um discurso para nós, para o ser humano. Então, por que o ser humano? Porque o ser humano é o segredo. Quando tem um ser humano bom, nós vamos ter uma vida boa. Não quando temos uma vida financeira melhor, ou quando tem uma cidade bem construída, nós vamos ter uma vida melhor. A única coisa que deixa a nossa sociedade melhor e a nossa vida melhor quando ter um ser humano bom. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.